O nosso tema a ser abordado nesta tarde se refere a um dos capítulos de O Livro dos Médiuns, cuja estrutura Allan Kardec desenvolve aquilo que ele chamou de inconvenientes e perigos da mediunidade. E vale a pena que, ao iniciarmos essa abordagem, façamos uma ligeira viagem por uma das passagens do profeta Joel no Velho Testamento, quando encontramos no seu capítulo 3º, logo no versículo 1, Joel a dizer: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele se refere à promessa do Senhor: eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Quando nós lemos esse primeiro verso de Joel, naturalmente pensamos no que seria esse derramamento de espírito sobre a carne. Obviamente, temos que pensar nessa metáfora de que é a presença do psiquismo espiritual, a presença dos seres espirituais invadindo a realidade da vida humana. A carne representando o mundo dos encarnados. E meu espírito é essa onda inspirativa que os benfeitores espirituais, que os guias do mundo, das comunidades, fazem chegar até o nome do grande Criador. Então, eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne, eis que projetarei essa sensibilidade, abrirei essa sensibilidade, permitirei essa sensibilidade a todas as criaturas. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, toda a humanidade encarnada. Logo depois, ainda continua Joel a dizer das falas do Senhor. O verso seguinte afirma que os vossos filhos e filhas profetizarão. Já encontramos aí uma outra assertiva importante lá no Velho Testamento. Vossos filhos e filhas profetizarão. Profetizar não significava adivinhar coisas. Profeta em Israel não era um adivinho. Profeta ali era o médium. Médium em Israel era chamado de profeta. Por isso é que Moisés separou 70 anciães no tabernáculo e só a esses 70 anciães permitiu profetizar. Como se nós tivéssemos um grupo de médiuns devidamente selecionado, escolhido por razões diversas, e somente a esse grupo de médiuns nós oferecêssemos confiança. Moisés havia escolhido 70 anciães e colocara esse grupo no tabernáculo. Então, aqui no caso, o Senhor está dizendo que os filhos e as filhas da humanidade profetizariam. Então, nós teríamos essa mediunidade generalizada entre os nossos filhos que profetizariam, que seriam médiuns em outra linguagem, na linguagem contemporânea. No verso seguinte, ainda lembro que vossos velhos terão sonhos. Ora, o sonho sempre foi, na história da humanidade, uma vertente mediúnica muito importante. A maioria das pessoas afirma sonhar com entes queridos que já morreram, sonhar com pessoas já falecidas, mesmo que não sejam nossos entes queridos. Sonhar com mortos, estando o sonhador encarnado, se trata de uma conexão, uma relação, uma vinculação entre encarnado e desencarnado. E todas as vezes que um encarnado se relaciona com um desencarnado, a esse relacionamento se chama de relacionamento mediúnico, de mediunidade. Porque um está numa frequência vibratória, o outro em diferente frequência. Daí então, nós estamos diante de uma mediunidade durante o sono, durante os sonhos. E por isso ela é chamada de onirismo, ou mediunidade onírica. Todas as vezes que nós, encarnados, sonharmos com algum desencarnado, estamos sendo médiuns. Ora, quando abrimos o Novo Testamento e o nascimento de Jesus, ali encontramos José sendo advertido pelo arcanjo Gabriel durante o sonho para que fugisse com o menino e a esposa para o Egito, uma vez que Herodes estava entabulando o seu plano macabro de matar as crianças.
1 ano de idade. De 0 a 1 ano de idade. Então vejamos, José teve uma revelação de um crime que se iria perpetrar por meio do sonho. Lá se foi com a esposa e o menino para o Egito. As terras egípcias ficam ao sul de Israel, relativamente próximas. Naturalmente que aquela época eram terras mais distanciadas por causa da dificuldade dos caminhos. Mas hoje se faz esse trecho com relativa tranquilidade. Então nós encontramos aí a afirmativa do Senhor ao profeta Joel de que não só vossos filhos e filhas profetizariam, mas também os vossos velhos, que teriam sonhos. Em todo o texto da Bíblia judaica, nós encontramos o sonho como um instrumento valioso de contatos mediúnicos. Apenas para nos lembrarmos, quando nós encontramos o primeiro rei judeu, o rei Saul, em pleno desespero, ao ver o exército filisteu acampado em redor de Israel, provocando uma guerra, o rei Saul tratou de consultar a Jeová para saber se deveria ou não enfrentar os filisteus, declarando-lhe guerra. E diz o texto do livro de Reis que o rei Saul não conseguiu a orientação de Jeová, que estava zangado com ele, de nenhuma maneira, nem pelos sonhos, nem pelo Urim ou pelo Tumim, que eram instrumentos usados no templo de Jerusalém para se comunicar com os espíritos, semelhante nas devidas proporções aos jogos de búzios dos africanos, com a diferença que o Urim era um tabuleiro de ouro com figuras em determinadas posições, e o sacerdote atirava sobre esse tabuleiro pedras preciosas, e pela posição em que caíam essas pedras relativamente às figuras, o sacerdote lia o que é que Jeová estava querendo dizer àquela pessoa. A diferença é que na África não eram pedras preciosas, não eram tabuleiros de ouro. Eram esteiras de palha ou panos sobre os quais se atiravam búzios, caramujos. Por isso foi chamado de, ou simplesmente, os búzios. Então nós verificamos que nessa passagem do livro de Reis, com relação ao rei Saul e sua busca de orientação, estava presente o sonho, porque nem pelo sonho Jeová lhe falou que ele desejava ouvir, saber, para tomar decisão. O sonho, então, é maravilhoso se soubermos tirar dele proveito. Quando Herodes terminou sua chacina, aqueles que estavam na quadra expiatória do rei foram executados, sofreram suas expiações. O mesmo arcanjo Gabriel apareceu no sonho de José, dizendo-lhe que ele já poderia voltar para Jerusalém com a mulher e o filho, porque o perigo já houvera passado. Nós temos sonhos mediúnicos. Todos nós sonhamos com seres desencarnados que não pertencem ao nosso grupo de afinidades, muitas vezes. Lamentavelmente, o mundo ocidental ficou muito materialista e fomos deixando de dar aos sonhos a importância que poderíamos lhe dar. Pouquíssimas vezes as pessoas se detêm para refletir acerca do que é que o familiar desencarnado lhe queria dizer com o que disse, com o que mostrou, com o que fez. O que é que o desencarnado lhe queria transmitir com a sua presença, com o seu aspecto, o seu semblante. Quase sempre as pessoas tratam de saber o número da sepultura para fazer uma fé na loteria, para jogar no bicho. Até quando sonhamos com os mortos, queremos ter lucros materiais, e com isto não há espaço mental para que examinemos qual é o sentido dessa presença espiritual no nosso sonho. Então diz o Senhor ao profeta Joel: eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Notemos algo importante e curioso no texto, porque ele começa dizendo que vossos filhos e filhas profetizarão, e depois vossos jovens terão visões. Então, quando está falando de filhos e filhas, se referem às crianças, porque logo depois ele trata dos jovens. E como ele abarca as faixas etárias, falando de vossos filhos e filhas, dos velhos e dos jovens, naturalmente que podemos entender
nesses filhos e filhas a mediunidade que se derramaria sobre as crianças. Desse modo, o Senhor está deixando claro ao profeta Joel que a mediunidade será uma realidade sobre toda a humanidade. Não escapará ninguém. Vossos filhos e filhas, vossos velhos, vossos jovens, todos terão contato com essa realidade da comunicação paranormal. Mas com isso nós avançamos para, depois dessa introdução, pensarmos no que nos disse Kardec, no que escreveu Allan Kardec, no capítulo 15 de O Livro dos Médiuns, quando ele abre o capítulo 15, que se intitula exatamente Dos Médiuns. E ele abre o item 159 dizendo assim: todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos é, por esse fato, médium. Exaustivamente já comentada essa passagem entre nós, neste evento, mas nunca é demais percebermos que Allan Kardec situa a mediunidade como uma faculdade inerente a toda e qualquer criatura humana. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos é, por esse fato, médium. Já vimos aqui que não importa qual seja o grau, o nível do registro, da percepção, todo aquele que tiver esse registro feito demonstrará a sua porção de faculdade mediúnica, o grau de sua percepção mediúnica. E algo que é fundamental saber é que nós conseguimos fazer essa ponte com os desencarnados exatamente porque nós também somos espíritos. O que nos distingue deles é a frequência vibratória. Eles estão fora do corpo físico e nós estamos vinculados a um corpo físico de matéria condensada, segundo Alberto Einstein, de matéria congelada, e por isso a frequência vibratória do espírito, coada por meio do corpo físico, filtrada pelo corpo físico, ela baixa muito, como se tivéssemos uma lâmpada coberta por um abajur, por um quebra-luz. Exatamente para que a sua luminosidade não se expanda, nós colocamos algo que cerceie essa expansão da claridade. Com isso, a nossa capacidade de espíritos livres fica por demais limitada quando estamos revestidos por esse escafandro biológico, pelo corpo de carne. Porque se existem as influências dos espíritos sobre a matéria, também existe a influência da matéria sobre o espírito. Há essa correspondência recíproca da matéria obnubilar as nossas percepções espirituais. Basta nos lembremos do que nos informa o Livro dos Espíritos, que quando estamos desencarnados, nós ouvimos pelo nosso todo. Todo o nosso perispírito é um grande ouvido. É um órgão de sensibilidade auditiva, porque nós ouvimos a frequência vibratória, não ouvimos propriamente a voz articulada. Então ouvimos pelo todo e vemos pelo todo. Quando reencarnamos é que, por questão de estética biológica, nós precisamos centralizar essas funções. Ficaremos horríveis tendo olhos pelo corpo inteiro. Ficaremos horríveis com orelhas de pau, orelha em cada parte do corpo. Então a divindade, por meio das experiências biológicas da Terra, permitiu que nós tivéssemos uma estética melhor. Duas conchas auditivas, exatamente para que a gente possa coletar o som e os nossos martelos sobre as nossas bigornas, mandar essa mensagem para o cérebro, dizendo o que é que nós estamos ouvindo. Se é o canto de um pássaro, se é de uma moeda, se é o rugir do vento, se é a explosão de uma bomba. Então temos a audição localizada para nosso equilíbrio. E temos a visão localizada também para nosso equilíbrio. 2 olhos, 2 lanternas, 2 faróis, como quisermos, para que enxerguemos por esses condutos visuais. Temos o olfato localizado, temos tudo devidamente localizado. Mas o espírito, ele é um todo que vibra. E essas funções, auditiva, visual, elas estão pelo todo da criatura espiritual. É importante percebamos isto. E aí alguém terá mais desenvolvido um aspecto
neurológico do que outro. Então expressará uma faculdade mais do que outra. Meu centro da visão cerebral é o mais desenvolvido. A incidência dos fluidos sobre meu cérebro ativarão meu centro da visão mais do que os outros. E eu serei preponderantemente um médium vidente. Se esses fluidos ativarem meu centro da audição mais do que os outros centros, eu serei preponderantemente um médium audiente. Se esses fluidos movimentarem meus centros motores, que ativarão meus plexos braquiais, eu serei prioritariamente médium psicógrafo. Se me atuar sobre o centro da fala no cérebro, eu serei preponderantemente médium falante, médium psicofônico e assim sucessivamente. E é dessa forma que nós então nos damos conta do porquê Allan Kardec estabeleceu que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por isso é médium. Porque mais adiante ele irá dizer que existem tantas faculdades mediúnicas, ou como ele chama no dicionário, tantas medianimidades, quantas sejam as experiências humanas. E aí é que nós encontraremos médium de todas as facetas. Teremos os médiums que já citamos, psicofônicos, psicógrafos, videntes, audientes, mas teremos médiums musicistas, médiums historiadores, médiums poetas, médiums cozinheiros, médiums desenhistas, médiums de todos os tipos de atividades que se realizam na Terra. Logo, é muito difícil acharmos dois médiums que seja com a sua faculdade mediúnica expressa do mesmo jeito. Cada qual de nós é médium de uma maneira diferente. Muitos serão videntes, muitos serão audientes, muitos serão escreventes, mas cada um terá a sua peculiaridade em razão da bagagem que vem trazendo reencarnações afora. Avançamos para nos darmos conta de que, ainda no livro dos médiuns, nos fala Allan Kardec. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios de mediunidade, nada tem de infalíveis. Quando nós olhamos uma pessoa e dizemos assim, essa testa larga é mediunidade, essas orelhas de abano é mediunidade, esse nariz afilado é mediunidade, esse tremor que você tem do lado é mediunidade. Tudo isso é especulação, porque ninguém sabe. O sujeito chuta e pode ser que acerte o alvo. Mas ninguém sabe que o outro é médium só de olhar. Há indivíduos que não tem nada que a gente diga é médium. E a outra tem tudo que a gente diz, só pode ser médium. E um que é, não é, e o outro que não é, é. Naquele sentido usual do termo, conforme Allan Kardec. Então, os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios de mediunidade, se nada tem de infalíveis, é que em algumas situações pode ser que se acerte. Ela se manifesta nas crianças, vossos filhos e filhas, e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. A faculdade mediúnica não faz acepção de pessoas. Pode eclodir em qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de qualquer condição social, intelectual, moral, etc. Em brancos, em amarelos, em altos e baixos, gordinhos, magrinhos. A mediunidade não tem nenhum preconceito. Porque todos nós somos dotados dessa capacidade, só nossa, humana, de emitir pensamentos e ao mesmo tempo captar pensamentos. É isso que faz com que todo mundo seja médium. Porque mesmo quando não nos damos conta, nossos pensamentos estão se cruzando com outros pensamentos. E será muito comum, compreensivelmente, que nesse cruzamento de ondas mentais, nós comecemos a falar coisas nossas, mas que já estão misturadas com coisas dos outros. O que nos leva a entender a dificuldade de encontrarmos originalidade no mundo. A coisa é tão especial que quando estudamos a história da ciência, há inventos e descobertas realizados ao mesmo tempo, em países distintos, por indivíduos distintos. Isso quer dizer que eles todos entraram na sintonia, ideia que estava sendo derramada sobre a Terra ao mesmo tempo, em todas as áreas científicas. Daí, nós percebermos que isso é uma forma de mediunidade. Porque uma ideia foi projetada do mundo espiritual sobre a Terra em forma de uma vibração, como alguém mandaria pela internet ou pelas ondas de Hertz uma música e que alguém que ligue seu rádio capta naquele momento. Que ligue seu aparelho, capta naquele momento. E várias pessoas podem captar ao mesmo tempo a mesma música que a nossa antena está captando. É isso então que faz com que, de repente, nós estejamos
num ambiente e duas pessoas falam ao mesmo tempo a mesma coisa. Elas captaram a mesma coisa. E fazemos brincadeira. Vamos ser compadres, vem de lá. E quanto mais intimidades nós tenhamos com as pessoas, mais facilmente entramos nas suas ondas mentais. Mais facilmente mesmo as ondas mentais que elas entram. E temos a facilidade de captar as mesmas coisas, por afinidade. Então esses episódios são muito comuns entre esposos, pais e filhos, irmãos, amigos, de falarmos as coisas ao mesmo tempo. Ou quando um fala, a gente diz, meu Deus, eu estava acabando de pensar isto. Enquanto eu estava acabando de registrar aquilo, o outro já tinha registrado e já estava emitindo. Daí, como é importante essa faculdade mediúnica na Terra, para todos nós, porque os espíritos interferem em nossas vidas, em nossos pensamentos e atos, muito mais do que nós imaginamos. Chegam ao ponto de comumente serem nossos dirigentes. Aí então prossegue Allan Kardec a dizer, no mesmo texto, aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. A faculdade mediúnica, ela é democrática. Allan Kardec chega a perguntar no Evangelho segundo o Espiritismo, por que é que Deus dá a mediunidade a uma pessoa que ele sabe que vai usar mal a mediunidade? E os Espíritos respondem do mesmo jeito que Deus deu boas pernas a gatuno, né? Ladrão rouba e corre, nem a polícia pega. Tem umas pernas maravilhosas. E quem trabalha no bem manqueja, tem reumatismo, tem dor de junta, de joelho, mas ladrão não tem. Então os espíritos dizem que é para que se torne mais reprovável o seu mau ato. Porque essas coisas são dadas ao indivíduo não para que ele se endivide mais com a consciência, mas para que ele se liberte. A faculdade mediúnica nos é dada para que nós nos libertemos, cresçamos, avancemos, evoluamos. Se nós conseguimos fazer dela mau uso, naturalmente, isso pesa contra a nossa economia espiritual. Principalmente no nosso meio espírita, que leram o espiritismo atravessados, ou que não entenderam o que leram, costumam acreditar a mediunidade seus problemas. Há aqueles que dizem assim, quem é médium sofre muito. Mediunidade é sofrimento. Rotulam a mediunidade assim. Eu tenho a minha cruz, a mediunidade. Minha cruz. Fulano é doente assim porque é médium. E os espíritos nos chamam a atenção para dizer que isso não é verdade. A mediunidade é a faculdade que nos ajuda a entender por que é que sofremos. Com mediunidade ou sem mediunidade, o sofrimento está inerente aos nossos maus atos, à nossa dívida moral. E não a faculdade mediúnica. Se eu tenho uma família atrapalhada, uma vida enviesada, não é por causa da mediunidade. Mas a mediunidade veio em meu socorro para que eu tenha paciência de entender minha família, de suportar minha família, de superar os dramas de minha família ou de minha faixa social. É exatamente o oposto do que muita gente pensa. Não é a mediunidade que nos causa transtornos. A mediunidade nos evita transtornos. Não podemos desconsiderar, no entanto, que muitas entidades negativas, sombrias, inimigas nossas, sabedoras de que nós somos dotados da faculdade mediúnica, tentem se utilizar desse canal para nos causar problemas. Então colocam em nosso caminho pessoas que nos possam desequilibrar, colocam no nosso caminho pessoas que vão nos irritar. Mas vejamos que o problema não é da mediunidade. Eu sou um espírito irritável e a entidade apenas se aproveitou disso para me causar desgosto. Aqui na Terra nós somos assim. Às vezes começamos a mexer com um companheiro, fazendo uma piadinha, e estamos vendo que o companheiro está pálido, está vermelho, está com raiva, e a gente continua fazendo, insistindo, até ele esbravejar, ou chorar, ou sair. É o espírito inferior que a gente ainda reflete. Não respeitamos o outro. Às vezes pomos um apelido na pessoa e sabemos que a pessoa está incomodada com o apelido e a gente continua chamando para vê-la irritar-se. E nós somos assim na Terra ao desencarnarmos, continuamos assim. E aí já saímos de casa de manhã chateados, irritados, brigamos. Aí os companheiros do contra dizem assim, que bom. E quando eu entro no ônibus, eu me irrito com o chofer, eu me irrito com o cobrador, eu me irrito com o colega que está sentado ao lado, o passageiro ao lado. E por que eu entro na faixa da irritação? Eu estou com pressa de chegar. É nesse dia que o chofer atrasa, anda devagar,
para no bar para comprar cigarro, fura o pneu do ônibus e o chofer desce para trocar e nós vamos subindo a parede. Vejamos, não é problema da mediunidade, porque no ônibus tem dezenas de outras pessoas que estão tranquilas. Nós é que estamos subindo a ladeira de costa. Então, o problema não é da faculdade, o problema é da gente. E aí vamos embora percebendo que em todos os nossos atos e desatos está presente a mediunidade. É esse registro que a gente faz do além, as pegadinhas que muitos espíritos querem nos impor e a inspiração positiva dos benfeitores querendo que a gente não morda essas iscas. Enquanto uma entidade quer me irritar, haverá sempre outra nos propondo calma. Passa de largo, não passe recibo a isso. Mas aí entra o nosso homem velho, nossa bagagem negativa. Mas eu não tenho sangue de barata. Seria tão bom se a gente aprendesse a ter, porque ela aguenta até explosão atômica. Mas eu não tenho nervos de aço. Seria bom se a gente tivesse. Mas a gente vai justificando para fazer bobagem. E o Chico Xavier se lamentava e chorava em sua casa. Contou-nos ele oportunamente, em Pedro Leopoldo. Até que lhe apareceu Emmanuel e lhe perguntou: o que é que você tem, Chico? Por que você está chorando assim? O senhor veja o que o padre tem dito nos sermões. O senhor tem ouvido? Sim, Chico. Qual é a dificuldade? Ele tem dito que para eu receber essa quantidade de espíritos, eu preciso ter couro de rinoceronte. Você está ofendido, Chico? Mas o senhor imagina o que ele disse de mim? Que eu tenho que ter couro de rinoceronte. E Emmanuel lhe disse então: Chico, você não tem couro de rinoceronte, trate de ter, Chico, para não ficar se sentindo picado, melindrado com qualquer alfinetada. Pronto. E a partir dali, Chico criou couro de rinoceronte. Disseram dele cobras e lagartos. Fizeram dele cobra e lagarto. E ele sempre dizendo: vá com Deus, Deus te abençoe. Porque quando alguém nos ferisse de fora para dentro, lembrou Jesus, deveríamos oferecer a outra face, a de dentro para fora. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Com certeza não é o outro lado da cara, minha gente, não sejam bobos. Se alguém nos ferir de fora para dentro, a gente mostra o que já aprendeu. Às vezes a gente faz força, mas consegue resistir. Porque se eu devolver a agressão, chumbo trocado não dói. O outro agride sempre mais, eu agrido sempre mais, e vamos todos para o fosso do desequilíbrio. Aquilo que mais nos agride, a gente segura, porque não tem como revidar a mesma intensidade. Não, mas o que ele me falou foi muito forte. Então eu preciso ser muito forte para aguentar o que ele falou. Porque se eu partir para cima, se eu resolver responder na mesma moeda, onde isso vai acabar? Com certeza na prisão ou no cemitério. Nos dois. É importante que nós não justifiquemos para cometer erros. Tratemos sempre de nos impedir de cometer erros. Mas eu não vou levar desaforo para casa, não. Leve, pelo amor de Deus. Se a nossa casa é um ninho de harmonia, de pessoas mais ajustadas, vamos levar para casa. Vamos conversar em casa. Você não quer saber o que fizeram na rua. Você não quer saber o que eu passei hoje na rua. E em casa a gente abre o coração, chora. E a família conversa, e a família nos põe no lugar que agiu. Que bom que você não revidou. E a gente sai tranquilo no dia seguinte para as novas lidas. Nada de responder na mesma moeda. Mas eu sou homem. Não, não é o homem que faz isso. É o bicho. Se eu pisar no pé do cachorro, ele me morde. O ser humano diz, ai, e o outro tira o pé. É importante que nós associemos como sendo atitudes humanas aquelas que já não são atitudes humanas ou que não deveriam ser atitudes humanas. Mas avancemos. Que Kardec nos fala agora das pessoas frágeis. E ele diz o seguinte: não convém excitar nem animar a mediunidade em pessoas débeis, excêntricas, que apresentem fragilidade das faculdades mentais. Nelas há predisposição evidente para a loucura. Grande número de instituições que têm reuniões mediúnicas não conhece esse texto de Kardec. Porque todo mundo que chega, os dirigentes querem colocar para desenvolver mediunidade. Chegou a ficar barato demais. O indivíduo não pode chegar no centro espírita que alguém olha e diz, ah, você tem mediunidade. Sim, mas Kardec diz que todo mundo tem. Não é nenhuma novidade. Mas você tem que trabalhar. Mas que tipo de trabalho? Há muitos trabalhos a serem feitos. A desenvolver mediunidade de alguém
é algo muito delicado. O dirigente do trabalho mediúnico, como um psicólogo ou como um psiquiatra, ele mexe na mente das pessoas. Ele lhes traz induções, nem sempre boas. Ele lhes faz criar imagens mentais, pelo que fala, pelo que propõe. E se a criatura tem fragilidade na sua estrutura mental, se é uma criatura excitada, excêntrica, com aqueles altos e baixos muito característicos, ela terá todo o encaixe para enlouquecer. Muita gente afirma, o Espiritismo propriamente não, porque aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que, devidamente conhecido e vivido, o Espiritismo é o antídoto contra a obsessão e a loucura. Mas a faculdade mediúnica pode nos levar à loucura se não estivermos bem centrados, bem apoiados pelo bom senso, pela lógica, pelo equilíbrio. Daí, evitarmos de querer colocar todas as pessoas na sessão mediúnica e as pessoas evitarem de, por tudo e por qualquer coisa, querer ir para a sessão mediúnica. Muita gente não quer desenvolver mediunidade para servir ao bem, ela quer desenvolver mediunidade para resolver problemas. Meu filho não arranja emprego, meu filho detesta estudar, me disseram que se eu desenvolver, ele vai continuar preguiçoso, ele vai continuar sem gostar de estudo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Me disseram que o meu problema afetivo é porque eu não desenvolvi, então eu não me casei por isso. Também não é verdade, porque os grandes médiuns desenvolveram tudo que tinham e continuaram solteiros. Nós inventamos coisas e atribuímos à mediunidade. A faculdade mediúnica não deveria ser buscada para resolver problemas. Muitos dirigentes propõem isso às pessoas. Diz que você tem mediunidade. Essa doenceira toda, você desenvolve que resolve. Câncer, uma encravada, AIDS, você desenvolve, fica bom. Não é verdade, não. É mentira. Porque a mediunidade é uma janela mental que se abre para o além. E não uma panaceia universal resolvendo os problemas de todos nós. Grandes médiuns sofrerão muito. Hoje estamos aprendendo a ler sobre a vida de Chico Xavier, o que esse homem sofreu. Na família, na sociedade, no seu corpo físico. Logo, a mediunidade não resolve isso. Por quê? Porque ele trouxe para a terra esse quadro de débitos. E a cada um é dado conforme suas obras, disse Jesus. Quando olhamos a vida de Ivone Pereira, meu Deus, como sofreu essa mulher. Um dia ela me disse, Raul, chorava muito e o Charles, percebendo minhas dores, me dizia, eu chorarei com você, minha filha, todas as suas dores, mas não lhe retirarei nenhuma delas. Porque eram as dores renovação. Eram as dores redenção, eram as dores expiatórias em razão dos seus débitos com a vida, como sofreu Ivone Pereira. Quando lemos os seus livros em que ela fala de sua vida, verificamos o quanto essa mulher sofreu. E muita coisa que não está nos livros, eu ouvi de sua voz, nas visitas que lhe fiz em várias ocasiões em sua casa. Só quem não conhece Divaldo Franco é que não sabe o quanto esse homem sofreu. Sempre sorridente. Pouca gente o viu chorar. Sempre com uma palavra boa. Sempre com essa disposição de ir, de levar, de sair, de não ter cansaço. Hoje, aos 84 anos. Mas é uma saga desde os 20, sofrendo. Desde agressões físicas, às agressões morais sem limites até hoje. Eu costumo dizer para ele, você trouxe para a terra um plantel de inimigos de primeira. E ele me responde, fazer o quê? Sofre muito. Então, minha gente, a faculdade mediúnica não retira sofrimento de ninguém. Porque o Espiritismo nos ensina a conviver com uma coisa e com outra. E um dia ouvi de Chico Xavier, numa das madrugadas, no cafezinho famoso da então Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, onde o conheci. Ele dizia, a maioria de nós, meu filho, só está no centro espírita trabalhando porque foi pegada a cachorro. E eu perguntei, mas Chico, eu com 20 anos, eu não entendia muitas imagens, mas Chico, por que pegado a cachorro? E ele me contou uma pequena parábola que Emmanuel houvera escrito e já foi publicada num dos seus livros. Ele disse que um pastor ia com o rebanho por uma campina e uma das ovelhas resolveu sair do rebanho e se embarafustar no capão, no matagal. E o pastor pôs todas as ovelhas para apoiar-se ali no gramado,
foi lá no meio do mato, do capão, para buscar aquela ovelha desgarrada e trouxe-a, a reintegrou ao grupo e seguiu a marcha. Lá na frente, a mesma ovelha resolve desgarrar-se e barafustar-se para outro matagal. O pastor faz a mesma coisa. Da terceira vez, o pastor já não vai. Mantém o rebanho em movimento e atiça os cães para irem buscar a ovelha tresvariada. E ele vem mordiscando a ovelha e, mordida, ela vai se encaixando ao rebanho outra vez. Então Chico dizia: nós somos pegados a cachorro, meu filho. O cachorro do sofrimento, o cão da dor. Quando somem os companheiros do centro da atividade espírita e voltam, eles estão sofrendo. Porque quando tudo está bem, eles ficam longe. Ganham dinheiro viajando, isso, aquilo, gols bonitos. Mas quando começa a doer o látego sobre o dorso, eles se lembram do rebanho. E mordiscado pelos cães do sofrimento e da dor, eles vão chegando e se integram outra vez. A pessoa chega ao centro e quer trabalhar tudo, e quer todas as frentes, e quer ir de manhã, de tarde, de noite. E se tiver sessão de madrugada, quer ir também. Porque está doendo. À medida em que a dor vai passando, o indivíduo vai fugindo de novo. Vai sempre aparecendo um emprego novo para ganhar um dinheirinho a mais. Vai aparecendo um curso novo, uma coisa nova, um amor novo. Até o cão nos pegar outra vez. Depois de algumas vezes em que a gente aprende que se fugir o bicho pega, aí a gente fica. Não por amar propriamente o espiritismo, mas porque sabe que ali é um esconderijo contra o sofrimento dispensável. Como é importante irmos sentindo essas coisas, mas Kardec nos chama a atenção para que não citemos, nem animemos, nem encorajemos as pessoas que têm essas fragilidades, a mediunidade. Tenho visto com esses olhos que a terra não há de comer, que eu já os doei. Pessoas completamente desequilibradas mentais nas sessões mediúnicas de muitas casas espíritas. Porque não é todo doente mental que está em surto agressivo, mas ele é doente mental. E passa o tempo segurando a testa e afundando a mesa com o cotovelo. Só que ele está num circuito eletromagnético que lhe bombardeia o psiquismo. E dali a pouco ele começa a endoidar dentro da sessão. Não é que a sessão não preste, é que quem o colocou ali foi invigilante. Ah, mas estava recebendo espírito em casa, no supermercado, no ônibus. Então não podia ir para a reunião de desenvolvimento mediúnico. O médium só deve ser levado à sessão de desenvolvimento mediúnico quando já consiga se controlar. Ele não vai aprender a se controlar na sessão. Porque se eu levo o desequilibrado para desenvolver o desequilíbrio, ele vai tendo cada vez o desequilíbrio mais desenvolvido. Qualquer cirurgião que precise fazer uma cirurgia num paciente, não pega na hora que chega no consultório, vamos operar, deite aí. Manda fazer os exames para ver como é que a criatura está. Há pacientes que precisam emagrecer. Há pacientes que estão com carência de ferro no organismo, outros estão com ferro demasiado no organismo, outros faltam cálcio. Então os médicos vão balizando a condição orgânica do paciente para que o possam operar com êxito. Por que é que no espiritismo nós somos tão apressados, tão levianos, tão desatentos com a mente alheia? Isso é ignorância. Aqueles que não sabem o que é que a mediunidade repercute lá dentro, eles têm esse comportamento completamente anômalo. Ah, mas fulano está chorando muito, é mediunidade. Não, pode ser um desequilíbrio emocional. Beltrano está vendo vulto. Não, médium vidente não vê vulto. Médium vidente vê espírito. Se está vendo vulto, é um problema do olho, de oftálmico. Aí examinar o fundo do olho, a retina. Médium vidente não vê espíritos. Então é óbvio que nós precisaremos ter maior decência ao colocarmos alguém num trabalho mediúnico. O espiritismo não existe para encher os centros de médiuns, mas para insuflar em todos nós a criatura de bem que precisamos ser, dentro do centro ou fora do centro. Com a quantidade de sessões mediúnicas que os centros espíritas têm, as nossas cidades deveriam ser o reino dos céus. E não são. Alguma coisa está errada. O que é que essas criaturas estão fazendo nas sessões mediúnicas? Só Deus sabe. Muito animismo, muita mistificação, mas muita coisa. E nessa linha da doença mental,
eu conheci uma reunião mediúnica numa instituição que acabou nas mãos da polícia, porque uma senhora surtou, era esquizofrênica, parou de tomar os remédios e surtou. E começou a dar murro na mesa e bater nos companheiros do lado, e o dirigente: calma, meu irmão, chega na paz de Deus. Não era irmão coisa nenhuma, era o surto. E quando ela agarrou ele, mordeu ele, e aí levantou-se todo mundo e acendeu luz e chamou o corpo de bombeiros. Era um surto esquizofrênico. E ela foi internada mesmo no sanatório. E aí foi um problema para o centro espírita justificar diante da família, porque é que tinha colocado uma pessoa com aqueles distúrbios num trabalho de excitação mental. Ah, mas ela queria. Não, não é a pessoa que quer. É o centro espírita que diz se pode ou não. E para dizer se pode ou não, se deve ou não, com autoridade, os dirigentes têm que respeitar o espiritismo. E não querer fazer gentileza com o chapéu do espiritismo. Não, mas ela é filha da dona fulana, mas é irmão... Não tem nada a ver. Falou que é mediunidade, o critério é kardeciano. O critério tem que ser doutrinário, para que a gente saiba se responsabilizar pelo que vai se passar com a pessoa. Se estiver vendo coisas, se estiver tendo mareios, enquanto o centro espírita atende a evangelização dessa pessoa, com palestras, com passe, ela estará procurando um médico compatível, ou psicólogo compatível, para ir verificando as suas anomalias, deficiências. Então Kardec nos traz muito claramente essa informação, essa proposta de que não convém excitar nem animar a mediunidade em pessoas débeis e excêntricas, que apresentem fragilidade das faculdades mentais. Nelas há predisposição evidente para a loucura. E o povo vai dizer que é o espiritismo que indói das pessoas. Ninguém jamais culpa o dirigente irresponsável. É o espiritismo que leva a culpa. Esse negócio de espiritismo indói das pessoas. E fica todo mundo quietinho, porque as costas do espiritismo é bastante larga para encobrir as nossas irresponsabilidades. Só que estamos no século 21 depois de Jesus Cristo. Já não há espaço para isto entre nós. Não somos obrigados a ser espíritas. Ninguém nos obriga. Não vamos ganhar o céu por isso, nem vamos para o inferno por isto. Se eu não tenho a maturidade para assumir o espiritismo como ele deve ser assumido, eu posso escolher uma igreja qualquer, onde a minha salvação é garantida com o poupo do cheque. Mas no espiritismo é trabalho, é renovação pessoal, é reestruturação do ser, que não deveremos deixar de lado. Mas Kardec, nesse capítulo, também tratará da mediunidade. Ele não deixou escapar isto. Desenvolvimento mediúnico em crianças, nós temos o Livro dos Médiuns a nos esclarecer. É muito perigoso. E retiramos da fala dos espíritos que o organismo frágil e delicado da criança sofreria grandes abalos. E temos uma criança em fase de desenvolvimento corporal, neurológico, orgânico em geral. Colocá-la para desenvolver mediunidade, forçar essa questão, seria levá-la a muitos distúrbios por causa da sua condição psicofísica. Organismo frágil e delicado faria com que essa criança sofresse grandes abalos. Isso certamente lhe perturbaria outros departamentos da sua atividade infantil. Por outro lado, a imaginação e a excessiva sobreexcitação causariam problemas à criança. O contato psíquico da imaginação com os espíritos, ela imaginando os espíritos, registrando os espíritos, sem entender propriamente em nível intelectual, essa sobreexcitação que a faculdade causa na pessoa, porque atua sobre o sistema nervoso, sobre a mente, e tudo na criança está em desenvolvimento. Logo, a doutrina espírita nos diz que é muito perigoso. Não se deve forçar o desenvolvimento em crianças quando essa mediunidade não é espontânea. Onde está esse X aí de espontâneo, a gente troca para espontâneo com S. Então, não temos que forçar criança nenhuma. Não, é porque essa criança já nasceu médium. Até ao entorno dos 8 anos de idade, toda criança é um médium natural. É mais desencarnada do que encarnada. Ela registra o além, ela vê o além, ela fala com os espíritos. E se ninguém lhe puser minhoca na cabeça, ela vive tudo isso sem medo. Eu me recordo que eu via as entidades espirituais desde que eu me entendo por gente. Na minha casa, quando minha mãe orava, no seu quartinho, com as imagens de santo que minha mãe tinha, eu via pessoas que atravessavam as paredes, que desciam do telhado sem forro, as telhas vãs, e perguntava à minha mãe quem eram aqueles seres
2 anos e meio eu tinha, 3 anos, 4 anos. Foi quando ela desencarnou. E ela me respondia: são nossos irmãos de luz, meu filho. Essas palavras de minha mãe se me cravaram na mente, eu nunca mais as esqueci. São nossos irmãos de luz, meu filho. E fui crescendo, e passei dos 8 anos de idade. E continuei a ver aqueles seres diferentes que apareciam dentro do meu quarto. Eu dormia com a porta trancada, e quando eu acordava, tinha muita gente dentro do meu quarto. E eu comecei a contar para o sacerdote da igreja que meu pai me pôs para frequentar, na minha honestidade de garoto. E o padre me dizia: é o demônio. Mas padre, eu vejo minha mãe. É o demônio com a cara de sua mãe. Olha o conflito na cabeça de um pré-adolescente, de um adolescente. E eu digo: meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? E o padre, muito amigo, muito querido, me disse assim: Raulzinho, como eles me chamavam, que Raul era o meu pai, você tem que ler a Bíblia para afugentar esses demônios. E aos 14 anos, eu comprei a primeira Bíblia. E ali, de quanto mais eu lia a Bíblia, mais e melhor os demônios me apareciam. Alguma coisa está errada. Eu li a Bíblia outra vez, de ponta, aos 15 anos. E aí é que os demônios dançavam na minha frente. Comecei a escutar as coisas que eles falavam entre si aos 16 anos. Eu li num ano a Bíblia 2 vezes. E o sacerdote me disse: agora você vai escrever o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, folha de papel ao maço. E cada vez que você vir esses seres, enrola, faz uma bucha, queime e saia fazendo cruz pela casa para afugentar. Como um adolescente bem neurótico, eu escrevi uma resma de papel com Pai Nosso, com credo. E cada vez que eu via, eu acendia um. Mas eu via toda hora. Eu comecei a chamuscar as cortinas da casa. E minha irmã me disse: pelo amor de Jesus, você vai pôr fogo na casa. E eu fui vivendo esse conflito, porque o demônio continuava aparecendo, porque o papel escrito não resolvia, porque a leitura da Bíblia mais abriu minha cabeça para o demônio. Então, eu, amigo de infância, e conversei com ele o que é que eu estava vivendo aqueles dias. E ele tranquilo me disse: olha, eu frequento uma mocidade espírita em Niterói, e isso que você está contando lá a gente chama de mediunidade. Se você quiser, você vai lá. E eu relutei tanto, porque eu era coroinha. Mudei pouco, porque hoje eu sou coroão. Falei: como é que eu vou fazer? E sua mãe me disse, vendo minha indecisão, se aceitava o convite, se não aceitava: Raulzinho, você tem que se dar uma oportunidade. Você não conhece, vai lá. Pode acontecer uma coisa ou outra coisa. Se você gostar, continuará. Se não gostar, nunca mais volte. Mas você não pode já se impedir de conhecer o que pode ser solução para você. Foi mais lógico o argumento dela. O amigo nunca quer criar problema com o amigo. E eu fui. E o demônio nunca mais me soltou. Eu aprendi que o daimon era espírito. Mas eu aprendi com Ernesto Botzzano a chamar, porque eu fui lendo tudo que encontrei, a chamar os mortos de almas defuntas. Botzzano adora esse termo. Almas defuntas, eu achava sonoro. E cheguei na minha casa, onde não podia falar em morte, em doença, que o povo se persignava, e eu com a boca grande, porque as almas defuntas dessa casa, porque as almas defuntas, e minha irmã foi ficando pálida: meu filho, para com isso, pelo amor de Deus, não fale essas coisas dentro de casa, atrai. Até que eu fui respeitando o medo dela, e chamando os meus irmãos do além de espíritos. Era o grande chamado dos irmãos de luz para a minha vida. Mas a minha infância foi atordoada, porque eu acordava no meio da noite com aquela cara de espírito colada à minha, e eu desmaiava sem conseguir forças para me levantar. Quando eu acordava de manhã, eu achava que eu tinha dormido de novo. Quando isso me aconteceu com mais idade, eu me dei conta que eu desmaiava. Não dormia de novo. Eu sofria. Desse modo, é complicado levar crianças para a mediunidade. Minha irmã mais nova frequentava um terreiro. Meu cunhado só permitia que se eu fosse junto. Era a minha tragédia. Porque eu registrava aquilo tudo. Eu via pessoas que de repente se encaixavam em outras pessoas. Eram os espíritos, que os médiuns davam passividade. E eu deixava de ver a pessoa e via aquele espírito misturado com a pessoa. E a confusão na minha cabeça, que eu não entendia ainda essas coisas. Era um tormento cada vez que eu tinha que ir com minha irmã. Porque eu não dormia. Depois que chegava em casa, era uma semana inteira de insônia. Com aquilo tudo na minha cabeça, os cânticos, os pontos cantados, o que os espíritos tinham dito, as risadas, as gargalhadas. Tudo aquilo ficava impregnado em minha mente. E ganhava potencialização. Então,
Quando conheci o Espiritismo, eu vi que tudo isso é verdade, tudo isso é real. Devemos poupar as crianças dessa tormenta. Allan Kardec, então, propõe aos pais a afastar a criança desse contexto mediúnico. Tem que levar, não. Afastá-la. Não lhes falar do assunto, a não ser do ponto de vista das consequências morais. Explicar para ela o que é aquilo. Que não se pode brincar com a mediunidade. Que é uma coisa séria quando ela tiver mais maturidade, mais recursos intelectuais, mentais. Então, as consequências morais. Para que ela não seja vitimada por exploradores, por aventureiros espirituais, por malfeitores espirituais. Então, a criança que apresenta a mediunidade deve ser levada à evangelização, às aulas de doutrina espírita, a participar das atividades do bem, até que ela disponha da idade mental, da maturidade, para definir o que ela quer fazer com aquilo que sente. Porque só depois dos 8 anos de idade, se persistem os registros mediúnicos, é que podemos garantir que aquela criança é médium para tarefas, tem compromissos mediúnicos com a vida. Até essa faixa etária dos 7,5, 8 anos de idade, toda criança está mais lá do que cá. Não é para assustar os pais, não é para levar a criança para desenvolver, é para balizá-la, acompanhá-la. Se ela disser que está vendo alguém, a gente conversa, e como é que está esse alguém? E o que esse alguém está dizendo? Porque a criança nos passa muita informação se soubermos tirar proveito delas. E por fim, gostaríamos de enfocar a questão da idade para o desenvolvimento mediúnico, para a busca da mediunidade. O Livro dos Médiuns nos diz, com muita lógica, que não há idade precisa. Tudo depende do desenvolvimento físico e moral da criatura. Kardec nos lembra com muita razão de que há coisas que um adolescente de 12 anos entende que muita gente mais velha não entende. Há adolescentes muito mais maduros do que muitos sexagenários, septuagenários. Nós vemos isso na vida comum e na mediunidade também. Mas quando um jovem, já que a criança está descartada, quando é convidado às tarefas mediúnicas, esse convite é feito baseado na maturidade que ele apresente. E essa moralidade é porque o termo, a França, tinha a ver com a conduta, com a questão ética. Moralidade, na época kardeciana, na França, não tinha nada a ver com religião. Tinha a ver com o procedimento ético-moral. Responsabilidade da criatura. Nós tivermos um que tenha coragem de assumir esses compromissos, porque há muito adolescente centradinho que eu topo. Mas há outros que não. Eles querem a balada, eles querem a noitada, eles querem aproveitar a vida, eles querem a orgia do mundo. Não o coloquemos sob nenhum pretexto na sessão mediúnica. Vai ser pior, porque ele não vai ter a correspondência psíquica própria para desempenhar o trabalho mediúnico. Ele vai ser fácil joguete nas mãos de espíritos das trevas, que o vão explorar mediunicamente nos locais onde ele gosta de ir. Quando nós resolvemos assumir a atividade, a função, o compromisso mediúnico, aprendemos a renunciar a muitas coisas. Porque já dissera Jesus que não se pode servir a 2 senhores. Servirmos a um, desatendemos ao outro. Se servirmos ao outro, desatendemos a um. Não há como ir para a sessão mediúnica chegado da missa de cinzas. Me acabei no carnaval, agora eu vou receber os guias. Porque não é assim que a coisa funciona. Eu vou à boate na quinta-feira, tomo todas, cheiro todas, transo todas. E no sábado eu estou segurando a cabeça na sessão mediúnica para receber os espíritos. Que fosso é esse que eu estou abrindo, dando-me acesso à obsessão? Quando a mediunidade nos alcança, nos chama, nos convida, a gente começa a ter cuidado com o tipo de coisas que lê, porque encharca a mente. O tipo de conversa que a gente gosta, o anedotário que a gente gosta, o tipo de filme que a gente gosta. Temos que aprender a monitorar tudo isto. O tipo de festas que a gente gosta, o tipo de atividades sociais que a gente gosta. Exatamente porque eu preciso dar uma salubridade aos meus registros mediúnicos.
Encontramos no meio espírita pessoas que são pessimistas até não poder mais. Se elas estiverem conversando com a gente meia hora, elas falam meia hora de tragédias. Elas não têm um assunto positivo para falar. Elas passam isso para a mediunidade. Encontramos outros companheiros que eles são pornográficos e não conseguem falar 10 palavras sem dizerem 8 palavrões. É um vício. E eles passam isso para a mediunidade. Com quem eles fazem sintonia? Há outros que mentem muito. Encontram vantagens? Não sei por que razão eles querem impressionar os outros. E isso interfere na mediunidade. Daí então, quando alguém se decide por assumir o compromisso da mediunidade dentro da proposta do espiritismo, há que se fazer renúncias. Se eu quiser gozar cá, alguma coisa vai sair perdendo e serei eu. Algum lado vai perder e serei eu. Por isso é que nós temos que fazer opções. Se a gente não fizer opções positivas, será muito difícil servir à mediunidade. Muitas e muitas vezes, depois das tarefas doutrinárias pelo mundo afora, nós pomos o pijama, nos deitamos, e que eu vou dormir, já estou começando a relaxar para dormir, aí chega o espírito Camilo, tranquilo, como se tivesse acabado de acordar. Meu filho, nós temos trabalho. E eu já me acostumei. E digo, então tá bem. E levanto, calço o chinelo de novo, acendo a luz de novo, e vamos trabalhar. Às vezes ele traz algum benfeitor espiritual, algum amigo espiritual. Gostaríamos que o nosso companheiro pudesse escrever o que pretende por seu intermédio. A madrugada vai embora. Imaginemos se eu tivesse na minha cabeça que eu só sou feliz se eu dormir 8 horas por noite. Mas quando eu tinha 19 anos, me permitam falar de mim, e visitei o Chico Xavier pela primeira vez, ele me tomou pelo braço na saída do clube onde ele acabava de falar aos jovens, em Uberaba, e me disse assim, me olhando fixamente através dos seus óculos: meu filho, você trate de treinar insônia. Eu com 19 anos. E eu disse, mas Chico, por que razão? Meu filho, porque será muito difícil você conciliar o sono com os gemidos do mundo debaixo da sua janela. Era uma imagem que ele criava. Vai assumindo o seu trabalho, porque se os espíritos estão usando esse chinelinho velho, e apontava para si, é porque há muitos chinelos novos que não querem sair das caixas, dos armários, só em dias de festa. Eu entendi a mensagem de Chico. Há muitos médiuns que gostam da exibição, só do dia de festa. Mas o cotidiano da mediunidade, a luta, a renúncia, os sacrifícios, o aprendizado, a necessidade do estudo, a massa dos médiuns não deseja. Só os louros, as glórias. Então, as glórias grandes ou as glórias pequenas pesam muito sobre nós. Daí, o livro dos médiuns nos chama a atenção de que não há idade precisa, mas há maturidade necessária. Há muitos anos eu estava em Belo Horizonte e os dirigentes de uma casa espírita me procuraram porque havia um dos jovens da mocidade expressando mediunidade e já com muita intensidade. Tinha 14 anos à época, o rapaz. E enquanto o dirigente conversava comigo, o benfeitor espiritual que me acompanhava naquela época me disse assim: oriente-o a dialogar com o jovem. Se ele estiver disposto à disciplina da mediunidade, será um brinde que ele receberá com a tarefa mediúnica. E eu falei. De fato, ele conversou com esse moço, aceitou e tornou-se médium aos 14 anos. De incorporação, de psicografia, até hoje médico formado, pai de família em Belo Horizonte. Esse jovem, hoje um senhor, está na mediunidade. Sério, tranquilo. Há pessoas que pensam que seriedade é a gente poder ir mais à praia, não poder jogar futebol. Seriedade é um modo de viver, não é um arranjo da cara. Há pessoas que não sorriem, não é porque sejam sérias, elas são conflitadas. E há outras que riem demais, não é porque sejam alegres, é porque estão sofrendo de depressão. E aí elas escondem rindo muito. Há a depressão que nos põe mais cambúzios, mas há a depressão que nos excita e nos faz exacerbar. Elas falam o tempo todo, elas contam um caso o tempo todo, elas ficam o tempo todo. É depressão muitas vezes. Aprendemos isto com os espíritos. Desde jovenzinho a gente vai aprendendo. Quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente alcança essa maturidade se quiser. Allan Kardec então nos traz que tudo estará subordinado ao temperamento e ao caráter do jovem. Vejamos que não é a idade, o temperamento, o que nós falamos há pouco. Se o jovem tem por temperamento essa coisa mundana e quer aproveitar isto e não tem coragem para assumir renúncias,
Não comece. Será menos mal. Mas se olharmos a história da mediunidade no Brasil, pelo menos, veremos que Chico Xavier começou seu labor sério aos 17 anos. Ele de 10 e começou em 1927. Dona Ivone Pereira começou a receber as páginas de memória de um suicida aos 13 anos de idade. Divaldo Franco começa aos 16 anos de idade. Julinho Grande Ribeiro aos 17 anos de idade. No meu caso específico, aos 17 anos de idade. E é isso que vai dando a gente essa têmpera, não de sermos espíritos perfeitos que não somos, mas de ter essa boa vontade, essa coragem de sair de casa, deixar as coisas, deixar nossa cidade, nossa vida, nossa luta, para atender ao movimento, às pessoas, estarmos sempre prontos. Vejamos, o nosso Divaldo acabou de atender aqui, já vindo de outros programas, e segue para Nova York. E cada lugar que a gente chega, o povo nos recebe como a gente estivesse saindo do banho, né, de flores, né, do ofurô. E eu digo, nós saímos do furor das lutas, porque não se dorme bem, não se relaxa bem. Cada dia numa casa, num apartamento, num hotel, com vibrações diferentes. As roupas de cama dos hotéis ficam impregnadas. E muitas vezes, enquanto a gente não dorme, a gente fica lendo o que as cabeças fizeram ali naquele travesseiro. Temos que orar a Deus, pedir misericórdia. Divaldo diz assim, eu enrolo minhas roupas e tiro o travesseiro e faço um travesseiro com as minhas roupas. As coisas que ninguém sabe, que a gente passa na intimidade dessas lutas sempre a sós. Porque daqui a pouco os senhores, as centenas, cada um rumará para o seu destino. E cada um dos médiuns continuará a sós a sua trajetória. Então há renúncias que a gente tem que estar disposto a fazer. Algumas pessoas nos perguntam assim, por que vocês não casaram? Eu não posso responder pelos outros, mas eu fico procurando imaginar que mulher suportaria um marido que passa 2/3 do ano viajando pelo mundo e todas as mulheres agarrando, beijando, mordendo. Qual seria a esposa que suportaria isto? Quantas esposas casadas com maridos espíritas que têm mediunidade, eles já perguntam para ela, vai dormir no centro? Isso que ela vai 2 vezes à sessão. Ou elas perguntam para ele, só falta levar a cama para o centro, não é? O ciúme. Então, como é que a gente ia querer criar família vivendo no mundo, se a gente prega que o nosso primeiro dever é com a família? De modo que são as renúncias. Não significa que para ser médium tem que ser solteiro. Houve e há muitos médiuns que se casaram, tiveram filhos, maridos, esposas, mas são opções que a criatura faz. A proposta da mediunidade, por fim, aqui na Terra, é fazer-nos retomar os caminhos do Criador. Não é para que a gente resolva problema, não é para que case eu fique solteiro, ganhe na loteria, é para que a gente se resolva. Jesus Cristo nos permitiu acesso nessa sua empresa do amor, à condição de modernos trainees, para que gradativamente consigamos desenvolver este amor que nos falta, rearrumar esse amor que está atrapalhado e se tornando paixão desenfreada em nossa intimidade e se apresentando como ciúme em nossa vida comum, em desconfiança em nosso relacionamento. A mediunidade nos vem ajudar a equacionar tudo isto, a olhar os outros como gostaríamos que os outros nos olhassem, com esse olhar de entendimento, de misericórdia, de piedade, de reproche, de disciplina, sempre quando houver necessidade. A mediunidade com Jesus, então, amigos, é esse convite a fazer o bem com ela. Mediunidade com Jesus é uma expressão que indica mediunidade a serviço do bem, mediunidade ao serviço do amor, a serviço da dignidade humana. E é isso que nós estamos aqui falando durante todo esse tempo. É isso que a doutrina nos vem propondo nesses 154 anos de existência. É isto que os nossos benfeitores espirituais, que nós temos, nossos anjos guardiães, estão querendo conseguir em nossas vidas. Que nos voltemos para o grande Criador e nos tornemos émulos de Jesus, imitadores de Jesus, porque foi Ele que nos disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão do seu orgulho, de sua vaidade, seu personalismo, tome sua cruz, assume teus compromissos, teus deveres e siga-me. Mas o respeito à liberdade, aquele que quiser vir após mim. É por isto, meus
irmãos amados, que vibramos nesta hora em torno dessa mediunidade com Jesus, pedindo a Ele que nos balsamize as consciências, ilumine nossa razão, envolva nossos familiares, nossos amigos, mas também aqueles que não gostam de nós e com os quais nós também tenhamos alguma diferença relacional. Amar os inimigos, diz o Espiritismo, é orar por eles, é desejar-lhes todo o bem que pudermos desejar. Então, nesta hora, queremos pedir a Jesus por todos eles, pelos nossos amigos, familiares, inimigos, adversários e particularmente por nós, cada um de nós, na certeza de que é de Jesus e há de vir para todos esse tempo novo para a nossa intimidade. Médium excelente de Deus, Jesus Cristo nos vem ensinando passo a passo a nos tornarmos médiuns da vida, pouco, fugindo, evitando os inconvenientes, os perigos que costumam rondar os passos dos médiuns, a saga da mediunidade. E é nesse sentimento de querência que nos envolve nesta hora, é nesse sentimento de agradecimento que nos toma neste momento, que olhamos ao longe o sol de primeira grandeza que o homem de Nazaré representa, e na certeza de que ele está presente entre nós, porque onde houvesse 2 ou mais em seu nome reunidos, ele estaria aí. E com certeza ele está entre nós, representado pelos seus prepostos. E por isto a ele dizemos: louvado sejas, Senhor.